Boa noite, terça-feira, 27 de outubro. Hoje a gente fala das dificuldades dos ciclistas andarem em Bauru. Como a cidade poderia se estruturar para atender melhor quem busca se locomover de forma mais sustentável? Vamos conversar com o gerente de transporte coletivo da Endurbe, o João Felipe Lança. Nossa equipe acompanhou o trajeto de uma bauruense que, apesar das barreiras, usa a bicicleta para trabalhar. Na sessão da Câmara, a suposta fita com imagens de agentes políticos negociando a aprovação de projetos repercutiu entre os vereadores. Hoje, os bancários voltaram às atividades depois de 21 dias de paralisação. A categoria aceitou o acordo da Federação Nacional dos Bancos de 10% de reajuste salarial e 14% de reajuste nos vales alimentação e refeição. O Sindicato de Bauru Região realizou assembleia ontem para votar a proposta da FENABAN. Segundo a diretora de Finanças do Sindicato de Bauru, Maria Bueno, foi votada ontem a continuidade da greve. Mas como outros sindicatos aprovaram a proposta, a região de Bauru foi orientada a voltar às atividades. Ainda de acordo com Maria Bueno, a reposição das horas paradas será feita a partir do dia 5 de novembro até o dia 15 de dezembro. A denúncia de um suposto vídeo com gravações de agentes públicos negociando propina para aprovar projetos de doação de áreas públicas na cidade movimentou a sessão da Câmara desta segunda-feira. Apesar de o material ainda não ter chegado à casa, os vereadores discutiram a necessidade de apurar as possíveis irregularidades. O primeiro vereador a falar sobre o assunto na tribuna foi Roque Ferreira. O parlamentar defendeu o trabalho das comissões de Justiça e de Fiscalização e Controle. É por essas comissões que os projetos de doação de áreas públicas são avaliados antes de ir à votação. Para Roque, se as irregularidades ocorreram, não foram dentro da Câmara. Nesse período que eu estou aqui na Câmara Municipal de Bauru, participando da Comissão de Justiça, às vezes concordando com algumas doações, outras vezes discordando de doações, pelo menos nesse rito legal, o cumprimento vem sendo feito de maneira correta. Se existem outras discussões para fora do ambiente da Câmara Municipal, quem tem que controlar isso é a própria cidade. Nós temos que buscar outros mecanismos, né? O que, na visão de Moisés Rossi, pode ser ainda mais grave. O parlamentar falou sobre a necessidade de apuração da denúncia, já que todos os vereadores acabaram sendo envolvidos no caso. Noticia-se um ato de irregularidade, mas não se apresenta o ato e vai demorar ainda até quinta-feira para que seja apresentado. E nós precisamos apurar isso com seriedade e com veemência, porque é o nome de cada vereador que está em jogo. E se alguém usou o nosso nome para oferir vantagem indevida, tem que responder de uma forma muito grave pelo que fez. Outro assunto que você vem acompanhando aqui no Nesp Notícias é a compra da merenda escolar. Os valores dos produtos adquiridos pela Prefeitura estavam bem acima dos registrados em supermercados da cidade. O Ministério Público Estadual abriu um inquérito para apurar o ocorrido e o promotor Fernando Macelli Helene pediu a documentação reunida pelo vereador Raul Gonçalves. O Ministério Público ele tem conhecimento apenas das notícias que foram vinculadas a nível de jornal. E como ele tem os dados que houve um sobrepreço, ele quer fazer uma averiguação para ver se houve prejuízo ao erário, né? Quer seja municipal, quer seja das verbas que estão vindo a nível federal. Quem também deu explicações na tribuna foi o líder do governo na Câmara, desta vez sobre as obras na Praça Rui Barbosa. A empresa contratada para a reforma pediu um aditivo de R$70 mil. Segundo Marquinho, o valor pedido está dentro do previsto. A Lei 8.666, que trata dos aditivos, ela fala da possibilidade de até 25% de aditivo em obras de construção e até 50% de aditivos em obras de reformas. Nesse caso, é um aditivo no valor de 14%, né, de alguns itens que não esperavam
ter que realizar quando se foi feito o projeto. Cito aqui, por exemplo, a contratação dos tapumes que foram instalados ali por conta do vandalismo. Só aí foi um valor de R$25 mil. Já sobre a reclamação de moradores da cidade nas redes sociais de que a prefeitura estaria gastando muito dinheiro para pouca mudança na praça, Marquinho afirma que é preciso esperar a conclusão da obra. A gente acredita que a maior parte dos recursos utilizados são para os banheiros, que é a obra ali importante, que tem bastante utilidade. Acho que o momento é a gente aguardar a reforma e, se for o caso, fazer como o secretário Ney se propôs, a vir até a Câmara Municipal e trazer todos os esclarecimentos para a comissão de obras dessa casa. Sobre a suposta gravação que colocaria em xeque a atuação de vereadores, o presidente da Câmara, Faria Neto, confirmou que tem uma reunião agendada nesta quinta-feira, às 16h, para receber a fita com a gravação do denunciante, o analista jurídico Pedro Valentim. Ainda na sessão de ontem, os vereadores aprovaram o projeto que doa um terreno para a empresa Silva Pereira e Novato EPP. Já o texto, que doa uma área para a Associação Bauruense de Apicultores, Meliponicultores e Ambientalistas, foi sobrestado por 2 sessões. Também foi adiada de novo a votação do texto que obriga quem recebeu terrenos do município a fazer a manutenção de praças e áreas públicas. Já o projeto, que autoriza pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a agendarem consultas médicas por telefone na rede municipal de saúde, foi aprovado por unanimidade. Chove em vários pontos do estado, principalmente nas regiões oeste e norte. Em algumas localidades, a chuva é forte. Amanhã e quinta-feira o tempo deve ficar estável, mas a previsão é de chuva para o fim de semana. Em Bauru, a chuva deve voltar hoje mais para o fim do dia. Nesta quarta, o sol deve predominar. A umidade do ar agora é de 65%. Os ventos são de brisa, a 5 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 20 aos 30 graus. É a mesma variação prevista para amanhã. Depois do intervalo, o assunto é meio de transporte sustentável. Nós acompanhamos as dificuldades diárias de quem se dispõe a substituir o carro pela bicicleta aqui em Bauru. Daqui a pouquinho, voltamos já. As 91 diretorias de ensino, incluindo a regional de Bauru, se reuniram durante toda a tarde de hoje com a Secretaria de Estado da Educação para serem comunicadas sobre as escolas que vão ter mudanças a partir do ano que vem. Nesta segunda-feira, a Secretaria adiantou que vão ser criadas 754 unidades de ciclo único, o que equivale a 43% da rede estadual. 94 escolas serão disponibilizadas, ou seja, vão ser fechadas da forma como funcionam hoje. Desse total, 66 devem passar a oferecer outro tipo de serviço, também ligado à educação, como creches, ensino de línguas, educação de jovens e adultos. Os outros 28 prédios ainda estão com a destinação em aberto. Os nomes das escolas que vão ser afetadas pela reorganização devem ser divulgados até amanhã. O assunto agora é mobilidade urbana. Bauru tem 24,5 km entre ciclovias e ciclofaixas. O espaço dedicado exclusivamente às bicicletas é baixo, mas não é motivo para desanimar bauruenses como a Lilian, que vai trabalhar sobre 2 rodas toda semana. Nossa equipe acompanhou o trajeto dela e viu que não é fácil adotar um meio de transporte mais sustentável. Ainda assim, é recompensador. Fim do expediente, Lilian se prepara para a parte preferida do dia, voltar para casa de bicicleta. Ela coloca os dispositivos de segurança, capacete e luvas e está pronta para o trajeto de cerca de 3 quilômetros. No trecho entre o lugar onde trabalha e o bairro onde mora, a atendente precisa percorrer as ruas centrais da cidade num horário intenso de tráfego. Para garantir a segurança, ela sinaliza para os motoristas para qual direção vai e, quando há necessidade, usa também a buzina. Em alguns trechos, ela precisa ter mais cuidado, como no viaduto da Rua 13 de Maio. A quantidade de veículos e os locais de conversão a obrigam a conduzir a bicicleta com atenção redobrada.
Na rua Alto Acre, a subida bastante acentuada exige que a ciclista conduza a bicicleta caminhando, seguindo pela calçada para ter mais segurança. Nem o sol nem o calor impedem a atendente de repetir essa atividade pelo menos 3 vezes por semana. A primeira opção é economia de combustível, depois economia do planeta e prazer mesmo. A bicicleta causa um prazer muito grande, você tem momentos mágicos que você passa só quando você está com ela, você presta atenção no trânsito, na cidade, nos mínimos detalhes que quando você está dentro de um carro você não consegue observar e sentir mesmo. Apesar das dificuldades no trajeto, ela comemora nunca ter sofrido nenhum acidente. Lilian apenas lamenta que na empresa onde trabalha, o bicicletário costuma ter no máximo 2 bicicletas. Um reflexo de que ainda são poucas as pessoas que utilizam esse meio de transporte. Eu quase não vejo mesmo pessoas indo trabalhar de bicicleta. Agora, o motivo é bem complicado, eu nem saberia te dizer por quê. Mas eu acredito que a pessoa ainda não deu aquele estalo, você entendeu? Que nem aconteceu comigo. Um dia eu falei, não, eu vou tentar trabalhar de bicicleta e fui, gostei e estou indo já faz tempo. Então, por mais que tenha subida, mais que seja calor, quente, eu ainda prefiro. Segundo a Indurb, existem hoje em Bauru cerca de 10 quilômetros de ciclovias, pouco mais de 7 quilômetros de ciclofaixas de trabalho e cerca de 6 quilômetros de ciclofaixas de lazer como essa, aqui na Avenida Getúlio Vargas. Para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte ou de lazer, este número ainda é considerado longe do ideal. É a opinião do Fábio, que faz parte do grupo Pedala Bauru. Ele reclama da falta de um sistema de ciclovias e ciclofaixas integrado. Seria interessante ter, em alguns pontos de maior conflito, de maior necessidade, uma estrutura específica para a bicicleta. E como é um problema também generalizado no país, elas não têm ligações, né? Então elas existem em alguns locais, mas elas não conseguem ligar pontos importantes da cidade. Mas para que o ciclista tenha mais espaço no trânsito da cidade, é preciso bem mais que ciclovias. Quando a gente pensa em se locomover por bicicleta, a gente tem que entender que não é possível ter estrutura cicloviária em todas as vias da cidade. Então, em um momento ou outro, o ciclista vai compartilhar a via com os demais componentes, os motorizados, pedestres e todos mais. Então, o que tem que vir primeiro? A educação. Todos têm que entender que todos somos o trânsito. Né? E que existe uma hierarquia, o pedestre em primeiro lugar, depois o ciclista, aí vem os motorizados por tamanho. Né? Então, se houvesse campanhas educativas, um respeito maior, já melhoraria muito o trânsito na cidade. Apesar das dificuldades do trânsito intenso, do calor e até da topografia desfavorável, Lilian explica por que a troca do carro pela bicicleta foi uma decisão acertada. É uma sensação de liberdade mesmo, é uma sensação de você estar sentindo a cidade, sentindo as coisas que acontecem e fazer parte daquilo tudo. Então, eu falo que são momentos mágicos porque são coisas que você não vê quando você está no trânsito, porque você está com pressa, porque você está estressado, está no seu horário corrido de trabalho. Quando você está na bike, não, você já sai antes, porque você vai se preparar antes. Então, é todo um preparo cuidadoso, é um carinho com você mesmo. Então, você vai devagar, você vai observando o sol nascer, por exemplo. Então, é muito bom. Para mim, é revigorante, são momentos mágicos. A gente continua a falar sobre o uso da bicicleta como meio de transporte com o gerente de transporte coletivo da Indurb, o arquiteto João Felipe Lança. Continue ligado que o intervalo é bem rápido. O Nesp Notícias está de volta e agora vamos continuar a falar do uso das bicicletas como meio de transporte aqui na cidade. Para aprofundar essa discussão, convidamos o arquiteto e urbanista João Felipe Lança, que é gerente de transporte coletivo da Indurb. João, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite, poder compartilhar com vocês a experiência que a gente tem. João, a gente acabou de ver na reportagem que Bauru tem 24 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixas. É um número pequeno para o porte da cidade. Existem planos concretos de expansão? É um número pequeno, mas na realidade nem sempre quilometragem de ciclovia condiz com uma rede eficiente, né? Por exemplo, Brasília é uma das cidades que mais tem ciclovia no Brasil. É uma das mais difíceis de se pedalar, porque tudo é longe. Então, você ter que pedalar muito é um problema para o ciclista. O ideal para a gente é ter uma rede, como bem na reportagem foi falado, uma rede conectada, uma rede eficiente, que você interligue pontos de interesse para o ciclista. Isso os ciclistas reclamam bastante, que falta essa interligação na cidade. Hoje a gente tem, por exemplo, aqui em Bauru, uma grande quantidade de ciclovia
na Nações Unidas Norte, que é um trecho que para o ciclista não é interessante, acabam não ligando pontos de interesse. Enquanto que, por exemplo, na área central da cidade, que é onde estão muitos pontos de interesse, o caso da reportagem da Lilian, a gente não tem estrutura cicloviária. Projetos existem, assim, imagino que muitas cidades do Brasil já tenham, desde muito tempo, vêm elaborando projetos, mas ainda falta, acho que, a princípio, vontade política, né? Enfrentamento do poder público para com a sociedade, muitas vezes que ainda não está acostumado com isso, não só no sentido de enfrentamento, mas também de fazer com que a sociedade venha mudar esse olhar, né? Mudar essa cultura, e recurso também, que algumas obras de ciclovias, elas acabam sendo um pouco mais custosas, né? Mas os investimentos não são grandes, você poderia estimar, para que se criem ciclovias, ciclofaixas. Depende se é uma avenida nova ou se é uma avenida sem espaço para essas ciclovias? Isso, o investimento ele não é alto, na realidade, se a gente comparar com o do automóvel. O que a gente gasta todo ano para fazer estrutura única e exclusivamente para o automóvel é muito maior quando é comparado com aquilo que a gente faz para a bicicleta, né? Então, nesse sentido, não é um investimento alto, nem um pouco. Por exemplo, São Paulo está fazendo, acho que o que nunca se fez no Brasil em infraestrutura cicloviária, e imagino hoje que isso não representa nem 10%, nem 5% do que a prefeitura investe para o automóvel. A gente faz uma ponte de 180 milhões, voltada somente para o automóvel, e a gente se preocupa quando se gasta 500 mil numa ciclovia, né? João, o exemplo de São Paulo é muito emblemático, né? Porque vem se fazendo muito barulho desde que a prefeitura sistematicamente começou a abrir esses espaços exclusivos para os ciclistas. Ali é uma questão cultural, você já tocou um pouco nesse ponto, não é? As pessoas não estão preparadas para ceder espaço em nome da coletividade, porque tem muito enfrentamento com o dono de loja, com o próprio motorista. É uma questão cultural no sentido de que acho que hoje no Brasil a gente está vivendo o que muitos países viveram há 40 anos atrás. Que é essa ideia de que todo mundo um dia vai ter acesso a um automóvel e que todo mundo um dia vai conseguir colocar esse automóvel na rua, né? O Brasil vive aí o que muitos países viveram muito tempo atrás e notaram que não é possível. É uma ideia... Brasília foi uma cidade totalmente planejada para o automóvel, ela já não cabe mais no automóvel. Então você imagina cidades que não foram pensadas para o automóvel, colocando-se todo dia esse montante na rua. Além do que o automóvel ele sempre recebeu muita atenção do poder público, muita atenção da sociedade, como sendo essa ideia de liberdade, e nunca se foi falado sobre os malefícios do automóvel, né? Sedentarismo, poluição, custo, né? E o custo do automóvel ele não é só o custo para o motorista, né? Toda a sociedade paga quando o motorista põe o automóvel na rua, né? A gente acha que pagar IPVA é suficiente, nem sempre é. E todo esse incentivo criou, assim, uma cultura, né, carrocêntrica, que a gente fala, em que o automóvel tem muita facilidade em detrimento de outros meios de transporte. E é visível na reportagem que a principal dificuldade, né, da Lilian, no caso, é o desrespeito dos motoristas. Então, essa questão do desrespeito, como que se faz isso? A Endurbe tem uma política de educação dos motoristas para aceitar o ciclista, dividir o espaço com eles? Na verdade, o que acontece? O próprio Código de Trânsito brasileiro, que já é bastante antigo, ele já prevê isso, né? E muitos motoristas desconhecem. Eu sempre brinco lá, assim, né, que a educação, ela vem da escola. E quem educa o motorista é a autoescola. Então, o problema já está lá atrás. O problema está na formação desse motorista. Poucos motoristas que saem formados hoje, se você questionar ele como ele tem que se comportar com o ciclista na via, dificilmente ele vai conseguir te falar que ele tem que manter 1,5 metro de distância, que o ciclista tem prioridade na via. Depois o pedestre tem mais prioridade ainda na via. Então, hoje, a formação ela vem muito errada. Então, como a formação já vem errada, os programas de educação do poder público, até mesmo da imprensa, muitas vezes também eles não conseguem. Existe um vácuo muito grande, né, entre o que a gente está educando e aquilo que a gente está trabalhando na rua. E os órgãos públicos, né, têm muita dificuldade em cima disso. Agora, falando de um ponto específico de Bauru, a questão das subidas, a gente viu a dificuldade para se subir a Alto Acre, por exemplo. É um impedimento para se andar de bicicleta na cidade? No início, para quem está começando a pedalar, muitas vezes é um impedimento, né? Assim como o sol é um impedimento, assim como o medo do automóvel é um impedimento. Mas isso, com o tempo, você vai se acostumando e você vai tendo prazer naquilo. Como a Lília muito bem disse, né? A bicicleta é muito prazeroso. E Bauru a gente tem um fator muito interessante, né? Que Bauru, todo mundo sabe que Bauru se desenvolveu em cima da ferrovia. E a ferrovia não anda em subida e não anda em descida, né? Então Bauru tem muitos trechos planos na cidade. Todos os trechos hoje de fundo de vale são trechos planos, trechos que
no futuro poderiam vir a ser parques, poderiam vir a ser algum meio de transporte de alta capacidade e de ciclovias. O problema é que hoje esses trechos planos a cidade não ocupa, né? A cidade virou as costas para esses trechos aí. E para o ciclista não é interessante, mas isso num projeto a longo prazo é interessantíssimo, né? São trechos planos. E para a gente concluir, queria que você comentasse algo que você disse para mim anteriormente, que o ideal é que não se houvesse ciclovias nem ciclofaixas, que houvesse o respeito, na verdade, pelo mesmo espaço. Até na matéria foi muito interessante, o Fábio ele comentou isso, ele falou, é fato isso, nem todo local da cidade vai ser possível ter ciclovia, ter ciclofaixa, ter espaço segregado. E nesses espaços, principalmente, você vai ter que compartilhar o trânsito. O motorista ele tem que saber que o espaço não é só do carro, que aquele espaço que ele está ali, ele pagou, o pedestre pagou, quem anda de transporte público pagou, e todos têm que se respeitar naquele espaço. Então, a ciclovia, a ciclofaixa, muitas vezes ela é resultado de uma política de falta de educação, na realidade. A pessoa não saber compartilhar o espaço dela. Aí você, o que você faz? A gente não sabe compartilhar o mesmo espaço, vamos se separar. Você no seu espaço, eu no meu espaço. E muitas vezes, se isso não for muito bem trabalhado, você cria mais animosidade ainda do que já existe, né? O motorista vê o ciclista fora de uma ciclofaixa e não consegue entender porque ele não está numa ciclofaixa, né? Sendo que muitas vezes a viagem dele não precisa passar por uma ciclofaixa, não é o ponto de interesse dele aquela viagem. Então, se não for muito bem trabalhado, com educação em primeiro lugar, a ciclovia e a ciclofaixa, ela só está ali para separar ainda mais. Tem que se investir nos dois aspectos. Exato. Muito obrigada por sua contribuição, João. Eu que agradeço, obrigado. Por hoje é só. Amanhã, por causa da exibição do futebol, o Nesp Notícias vai ser às 8 da noite. Mas se você quiser nos acompanhar ao vivo, é só acessar o nosso site no horário de sempre, às 6h30 da noite. A gente se vê amanhã. Tchau!